E aí, galera do canal, aqui quem fala é o professor de Física, Alan. Galera, mais uma vez estamos aqui, né, para mais uma aula. Já peço para vocês, por favor, né, vamos lá, dê link no canal, inscreva-se para que essa aula possa atingir outras pessoas, beleza? Galerinha, vamos lá. Basicamente, a aula de hoje, um grande tema, né? Estamos introduzindo a ideia da eletrodinâmica e vale ressaltar que a eletrodinâmica ela faz parte da eletrostática, ou melhor, faz parte da eletricidade. A eletricidade é dividida em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. E basicamente a proposta da eletrostática, ou melhor, da eletricidade é estudar fenômenos e situações que vão ocorrer com cargas elétricas em repouso, em movimento. Então a proposta da eletrodinâmica é justamente isso, é tentar entender quais são os fenômenos relacionados a essas cargas elétricas que estão em movimento. Vale ressaltar que todo o nosso momento, a carga elétrica que vai estar em movimento é o elétron, né? Tem aí uma aula de eletrostática, uma boa aula para vocês, né, no nosso canal aí. E aí, galera, por que o elétron, nesse momento, você vai reparar que vai ser minha carga elétrica em movimento? Porque os elétrons são conhecidos como cargas elétricas livres. Falamos sobre um átomo, um corpo ser neutro, ser eletrizado. Então vale a pena você assistirem, tá bom? Eu aconselho vocês, muito bom, né? Vai lá, assiste lá, muito legal. Então, galera, basicamente quando a gente começa a falar sobre eletrodinâmica, o primeiro conceito é o conceito de corrente elétrica. Vamos entender o seguinte: primeiro você tem a pilha, ou vamos pegar a bateria do seu celular, e a bateria ela é conhecida como um gerador elétrico. Por quê? Um gerador você vai ver um pouco mais à frente, algumas aulas, que o gerador ele é um dispositivo que transforma qualquer modalidade de energia em energia elétrica. Então você pega uma pilha, né, uma bateria do celular de vocês, e tem lá um polo positivo e um polo negativo. Isso vai me dizer que nós vamos ter ali uma diferença de potencial elétrico, também chamado de DDP. E aí, né, a gente trabalha muito também, já deve ter ouvido falar em tensão, voltagem, tem a mesma ideia, né? São ideias um pouco parecidas, mas questão de nome, elas vão mudando aí. E aí, você pega um fio, então um fio solto na sua mão, e a princípio esse fio você tem cargas elétricas em movimento desordenado. Beleza. Aí você pega esse fio, coloca ao polo positivo e ao polo negativo. Olha o que você vai perceber, galera. Isso aqui, ó. Você vai perceber que os meus elétrons, eles deixam de ter um movimento desordenado e eles passam a ter um movimento ordenado, porque essa minha pilha, ela agora tem dois potenciais, um positivo e um negativo. Então, o que eu posso definir para vocês de corrente elétrica? É o movimento ordenado de elétrons causado por uma DDP, por uma diferença de potencial elétrico, que na sua pilha, na sua bateria tem. Então aqui eu desenhei, né, um esquema de um fio, um polo positivo e um polo negativo. Então esses elétrons, eles vão ter, né, quando você gera uma corrente elétrica, eles vão ter sentido, né, eles vão se movimentar ordenadamente em direção ao polo positivo. E aí a gente tem que falar alguns pontos importantes. Primeiro, qual é o sentido da corrente elétrica? Temos dois sentidos, o real e o convencional. O sentido real, galera, é o que você está vendo. Os elétrons vão do negativo ao positivo. Ok, beleza. Então o sentido real da corrente elétrica é do polo negativo ao polo positivo. Só que o sentido convencional é do polo positivo ao negativo. Aí você vai falar, professor, mas por que o sentido convencional é do polo positivo ao polo negativo? Galera, eu estou aqui obedecendo aquela ideia que você viu mais lá atrás, que tem na minha aula também, que é a ideia do campo elétrico. Você tem lá duas placas,
Uma placa carregada positivamente e a outra placa carregada negativamente. Você viu e você aprendeu que você vai ter o campo elétrico indo da placa positiva à placa negativa. Então, quando eu falo sentido convencional do polo positivo ao polo negativo, é porque eu estou falando do sentido do meu campo elétrico, que é do positivo ao negativo, tá bom? Sentido real e sentido convencional. Mas a pergunta é a seguinte: como que nós podemos calcular, medir a intensidade da corrente elétrica? Primeiro, intensidade da corrente elétrica é a letra I. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Vamos ver quem é quem. Então aqui nesse fio você tem movimento ordenado de elétrons. Você tem ali as cargas elétricas, a corrente elétrica. E em uma determinada região, vou marcar uma determinada região aqui, você vai perceber que nessa determinada região que eu demarquei está passando uma quantidade de elétrons num certo tempo. Isso é corrente elétrica. É a variação da quantidade de cargas elétricas que está passando nessa região dividido pelo tempo. E aí, esse ΔQ você já viu lá na eletrostática lá atrás, que é M vezes E, né? Número de cargas, e é a carga elementar. Essa carga elementar tem um valor fixo. Vamos lembrar dela aí? 1,6 vezes 10 a menos 19 C Coulomb, tá bom? E ΔT é o intervalo de tempo. A unidade de medida da intensidade da corrente elétrica é a letra A, que vem a ser ampere, tá? Ampere quer dizer o quê? Coulomb por segundo. Então, se falar em número de carga, né? Número de elétrons e a carga, né? Então, tem um ΔQ sobre o ΔT. E é o valor, né? O I, né? Intensidade da corrente elétrica. É a variação da quantidade de carga elétrica dividido pelo tempo. Então tá aqui a unidade de medida, né? Beleza. Só que é o seguinte, galera. Muitas vezes quando você vai pegar uma questão, o seu livro, ou enfim, você vai reparar alguns prefixos utilizados para a intensidade da corrente elétrica. Aqui, ó. Primeiro, um micro. Temos vários prefixos, tá bom? Eu coloquei os que mais aparecem, mais comuns. O micro, o mili e o nano. O microampere, quer dizer o quê? 10 a menos 6 ampere. Miliampere, mili quer dizer o quê? 10 a menos 3 ampere. Nanoampere, nano quer dizer o quê? 10 a menos 9. Então, se você tem aqui, ó, 2 microampere. 2 microampere é a mesma coisa que 2 vezes 10 a menos 6 ampere. 2 nanoampere, 2 vezes 10 a menos 9 ampere. E aí, vale ressaltar também, galera, que eu tenho alguns efeitos para essa corrente elétrica. Temos vários, né? Demarquei alguns 4 importantes. O efeito fisiológico, o efeito térmico, o químico e o luminoso. O efeito fisiológico é a própria choque elétrico. É a passagem da corrente elétrica no corpo humano, né? É o choque elétrico. O efeito térmico também tem muito a ver, né? Também pode ser chamado de efeito Joule, que é quando você tem a corrente elétrica, ou melhor, a corrente elétrica transformada em energia térmica. Isso nós vamos ver um pouco mais à frente quando nós falarmos de resistores elétricos. O efeito químico, que acontece na bateria, né, que você tem algumas reações químicas ali transformadas, né, em energia elétrica. O efeito luminoso, quando você tem ali a ideia da lâmpada, quando você tem a corrente elétrica transformada basicamente em luz. Então são alguns efeitos. Você tem um efeito chamado de efeito magnético, enfim, mas a corrente elétrica tem alguns desses efeitos aí. O que mais cai em prova é o efeito fisiológico e o efeito térmico. Ok, galera? Vamos continuar aí. Eu tenho o efeito fisiológico e o efeito térmico. Galera,
Gráficos, muito importante. Eu tenho um gráfico corrente e tempo. Intensidade da corrente elétrica e tempo. Nesse gráfico aqui, eu terei uma determinada região. E a área delimitada dessa região vai ser igual o ΔQ. Então, basicamente isso. Intensidade e tempo, nós teremos uma área delimitada, né? A área dessa região delimitada é o ΔQ. E para nós fecharmos essa primeira parte da aula, temos a corrente alternada, contínua e tem também chamada de oscilante, né? Alguns dão esse nome aí também. Pessoal, no YouTube aí tem um filme que é do Nikola Tesla com Thomas Edison. Vale a pena vocês assistirem, tá bom? É um bom filme que você consegue justamente perceber a briga, né? O questionamento entre a corrente alternada e a corrente contínua. Mas naturalmente já consegue ver a diferença. A corrente contínua é aquela que meus elétrons terão o mesmo sentido com o passar do tempo. Logo, a intensidade vai ser a mesma. Já a corrente alternada, esses meus elétrons, eles ficam oscilando de sentido e a intensidade da corrente elétrica vai ser diferente com o passar do tempo. Ok, galera? Então, isso que eu queria que vocês entendessem. O princípio básico da elerodinâmica, que é a corrente elétrica. Sentido da corrente real e convencional. Entender que nós temos alguns efeitos fisiológico, térmico, químico, luminoso. Entender também que quando eu tenho intensidade e tempo, a área é o ΔQ. E eu tenho o efeito, né, os tipos da corrente elétrica, alternada e contínua. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, né? Novamente, dê o seu like, inscreva-se no canal para que essa aula possa atingir outras pessoas. Galera, um grande abraço, bons estudos para vocês e um beijo a todos.